Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa para discutirmos temas de natureza bíblica, doutrinária e também teológica. Eu sou o pastor Ileilton e é uma alegria ter você por aqui. Antes de entrarmos no tema desse programa e apresentarmos os nossos convidados, eu queria fazer um convite a você para que você compartilhasse o link desse programa. Compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas com o conteúdo desse programa. Além disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, faça isso, se inscreva para receber, para se manter atualizado e conhecer todos os conteúdos que nós publicamos nesse canal. Pois bem, nos programas Texto e Contexto desse mês, nós estamos falando sobre a mortalidade da alma. E para esse programa, em que trataremos de alguns textos polêmicos, nós temos a alegria de ter conosco o pastor Alain e o pastor Willy. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Paz, pastores, paz, irmãos, irmãs. Uma alegria mais uma vez participar desse momento com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe para dar o melhor de nós aqui para entender a palavra de Deus. Paz do Senhor, pastor Ileilton, pastor Willy. Quero cumprimentar também todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Hoje o programa promete, né? Tem alguns textos aqui que foi trazido para a gente. Espero que a gente poder colaborar nessa reflexão aqui sobre esse tema. Que Deus nos abençoe. Muito bom. Durante os programas desse mês, nós estamos falando então a respeito da mortalidade da alma. No primeiro programa, falamos a respeito da natureza da alma, o que é alma. E chegamos ao entendimento, à luz da Escritura Sagrada, que o ser humano ele é uma alma. Né? O ser humano, a alma é o ser total, é a pessoa integral. Então, é assim que nós acreditamos. E exatamente por isso, cremos que quando o ser humano morre, a alma morre. Não cremos que a alma sobrevive após a morte, né, de maneira consciente, em algum lugar. O segundo programa nós tratamos disso, né, quando falamos sobre o destino da alma. No último programa, nós conversamos um pouco a respeito do inferno e também da doutrina do aniquilacionismo, que está estritamente ligada com essa ideia da mortalidade da alma. Então, foram 3 programas em que a gente tentou desenvolver essa doutrina da mortalidade da alma. Para esse programa, nós resolvemos separar um tempo para pegar alguns textos da Escritura Sagrada relacionados a essa temática, que às vezes são, a nosso ver, mal interpretados. E exatamente por conta dessas más interpretações é que se chegam a outras conclusões a respeito do tema que nós estamos conversando. Então a proposta, para você que está nos assistindo agora, é que a gente converse sobre esses textos. São vários, não sei se o texto que você gostaria que nós oferecêssemos resposta será abordado, mas nós escolhemos alguns textos aí interessantes para a gente conversar no programa de hoje, no programa Texto e Contexto. Eu queria começar com um texto talvez aparentemente mais simples, né, dos textos que nós vamos conversar, mas nós resolvemos trazer esse texto. Inclusive, foi uma sugestão de uma pessoa que nos assiste, que assistiu outro programa dessa série e que sugeriu que a gente desse alguma resposta relacionada a esse texto aqui, que é Mateus 14, 26, aquele episódio que Jesus está andando sobre as águas e os discípulos, eles o enxergam de longe e dizem, é um fantasma. Então, a pergunta é a seguinte, será que o fato de os discípulos identificarem Jesus como um fantasma é uma prova de que eles acreditavam na doutrina da imortalidade da alma? É um texto bastante conhecido e bem interessante, mas na verdade não dá aqui para a gente tirar uma essência de que há uma crença dos discípulos aqui de imortalidade. Na verdade, esse texto só mostra que os discípulos precisavam ser discípulos mesmo, alunos de Jesus, né? Que eles estavam ainda desenvolvendo e aprendendo a respeito das doutrinas bíblicas. Porque eles estão aqui apegados a uma crença muito popular que existia entre os judeus. Era muito comum, na verdade, assim como nós temos na nossa cultura tantas questões que vêm de mitos populares
se não tiver um bom discernimento bíblico, né, a gente não vai separar o que de fato é e o que não é. Na cultura judaica também tinha muitos mitos. E um deles era dos marinheiros, de que os espíritos de fato andavam à noite, né, que era possível que você tivesse encontro com esses espíritos. Aqui eles estão na madrugada, na verdade o ambiente é um pouco assustador, de madrugada, num barco com o vento soprando de todos os lados, e de repente eles se deparam com alguém vindo na direção deles, andando sobre as águas. Se a gente for pensar, de fato é uma imagem um tanto quanto impressionante, né? E era o próprio Senhor Jesus. Então eles estão apegados à cultura deles, existia esse mito. Dizem até alguns escritos dos judeus que há um pensamento entre eles de que era bom você não cumprimentar uma pessoa durante a noite, porque você poderia estar cumprimentando um demônio. Então, esse pensamento realmente popular que existia, esse credo que existia entre eles, era muito comum. E a gente percebe que os discípulos de Jesus, na verdade, eles estão apegados a esses credos possíveis, né, que existiam entre eles, de que aquilo que vinha na direção podia ser realmente um espírito ou um fantasma. Eles dizem um fantasma, né? A nossa tradução diz um fantasma. Mas a gente percebe aqui que, na verdade, eles ainda estavam nesse processo de discipulado e não tinham ainda essa orientação tão clara de que isso não era uma realidade, que era só um mito popular que existia naquele tempo. Os escritos rabínicos, né, você citou aí um deles, nós temos vários escritos rabínicos, do primeiro século, inclusive, que tem algumas interpretações bem supersticiosas, né, da Bíblia, né? Inclusive relacionado a esses temas, né? Eles têm uma interpretação sobre um demônio do sexo feminino, né, chamado Lilith. Então, assim, tem muito escrito rabínico que está bem desassociado da Escritura Sagrada, né? Então, talvez isso aí reflita mesmo algum tipo de superstição da cultura, alguma crença da cultura popular, né? Mas não é o reflexo daquilo que a Bíblia ensina, mesmo como a gente já tem visto, né, durante esses programas. Pois bem, esse foi só para aquecer, esse primeiro texto, viu? Agora, pastor Alain, de acordo com a concepção cristã, tradicional, que nós apresentamos durante alguns programas nossos aqui, quando um cristão morre, ele vai direto para a glória, ele vai direto para a presença do Senhor. E quando um não cristão morre, ele vai para o inferno ser queimado, né, e torturado. Nós já vimos em outros programas aqui que essa é uma ideia equivocada, que não é essa a ideia bíblica, mas para os que defendem que quando o cristão morre ele vai direto para a glória, ele vai estar com o Senhor, né, em espírito, dois textos são comumente usados para essa defesa, que é o texto de Filipenses 1, versículos do 21 até o 23, onde Paulo fala sobre partir e estar com Cristo, e também o texto de 2 Coríntios 5, versículo 8, em que Paulo diz que prefere estar ausente no corpo para habitar com o Senhor. Então, supostamente, seriam dois textos que dão base para essa ideia de que morreu, a pessoa vai habitar com o Senhor em espírito. Esses dois textos, eles podem ser usados para provar essa tese? Vamos lá. A gente podia ler o texto, né, que aí ajudaria até a gente entender aqui o contexto, a ideia relacionada à palavra. O primeiro texto é o Filipenses, né? Filipenses capítulo 1, 21 a 23, que diz assim: pois para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é melhor. O outro texto é o texto de 2 Coríntios 5, os versículos, capítulo 5, os versículos 6 a seguir, que diz assim: portanto, estando sempre firmes, sempre confiantes, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos pela fé
e não pelo que vemos. Assim estamos confiantes e preferimos estar ausente do corpo e presentes com o Senhor. São textos bem complicados mesmo assim para sugerem, principalmente esse texto de Filipenses. Eu estava dando uma olhada em alguns comentaristas e essa é uma tendência, né, dos comentaristas. Fala assim, esse texto deixa claro, evidente, né, segundo um comentarista que eu li, de que realmente quando a pessoa morre vai para a glória, esse texto de Filipenses. Mas quando você olha pelo contexto e a sugestão do título desse programa, o tema desse programa é texto e contexto, né? Então você tem que olhar o texto e o contexto. Quando você vai olhar o contexto de cada um desses textos, claramente nós percebemos que nenhum deles defende essa ideia de que a pessoa morre e vai direto para a glória, né? Essa expressão do apóstolo Paulo aqui, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, 23, partir e estar com o Senhor, isso aqui, essa expressão, não pode ser lida como se Paulo estivesse expondo essa ideia de que, expondo o que acontece com uma pessoa logo depois que ela morre, né? No sentido de que ela morre e vai estar com o Senhor. O que ele está expondo aqui, na verdade, é tão somente o desejo que ele tem de estar com Deus, de estar com Cristo, e num desejo de estar livre das circunstâncias em que ele estava vivendo naquele momento. Lembrar que quando ele escreve essa carta, ele está na prisão, ele está sofrendo açoite, ele está padecendo muito sofrimento por causa de Cristo. E ele, diante desse sofrimento, e ele está também consolando outros irmãos que estão sofrendo, ele diz assim, melhor seria a gente não estar sofrendo aqui. E a melhor coisa que poderia acontecer é estar com Cristo, né? Então, quando Paulo está dizendo essa ideia, expondo essa ideia de estar com Cristo, ele está aqui sugerindo, está externando o desejo de estar com Cristo, mas ao dizer isso, ele não está supondo, ele não está afirmando que logo quando uma pessoa morre, isso já acontece imediatamente. Ele não está falando do estado intermediário. Exatamente. Ele não está dizendo assim, você morre e automaticamente você vai estar diante do Senhor. Ele não está fazendo essa afirmação, até porque se a gente fosse considerar isso, você estaria desconsiderando tudo que Paulo ensinou a respeito disso, a respeito desse tema, né? E como que Paulo considera o estado intermediário, ou seja, depois que a pessoa morre até o período da ressurreição? Paulo trata isso como um sono. E ele deixa claro isso em alguns textos da palavra. Ele entende que estar com o Senhor é só depois da vinda de Cristo, né? É só na ressurreição, né? Ele diz isso. E entre a morte e a ressurreição, que é esse estado aí, né, intermediário, a alma, né, ou a pessoa vai estar em sono. E aí a gente poderia citar alguns textos aqui. Deixa eu pegar dois textos aqui. Um desses textos é o texto de 1 Coríntios capítulo 15, 51. Ele diz, eu vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, se referindo à morte aqui, mas nós seremos transformados. Ele diz, num abrir e fechar de olhos, nós veremos o Senhor, nós seremos transformados, ouviremos o som da última trombeta. E o outro texto é o texto aqui aquele texto bem conhecido nosso, né, de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, quando ele diz, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem. E aí nesse texto, o apóstolo Paulo, e é ele que está escrevendo aqui, ele diz claramente essa ideia, né, de que como que se dará o estar com o Senhor, né? Quando que isso vai acontecer? Ele diz que alguns dormirão, né? O texto fala isso, né? E aí referindo-se à morte, então ele considera a morte como um sono. E ele diz assim, que por ocasião da vinda de Cristo, aqueles salvos que estiverem vivos, né, vão ser transformados, mas que estes não vão passar na frente dos mortos. E aí o versículo 16 diz que
essas pessoas ressuscitarão, serão ressuscitadas. Interessante o que está escrito no versículo 17. O versículo 17, que diz assim: e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, né? Fala dos mortos, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E aí tem a expressão, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando o apóstolo Paulo diz lá que ele deseja estar com o Senhor, ele está considerando isso, que isso não é algo imediato, você morreu, já vai estar direto na glória. É preciso passar pela ressurreição, né? Estar com o Senhor. E aí é interessante essa expressão que aparece aqui, assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta palavra aqui, traduzida na nossa Bíblia como assim, é uma palavra grega que é o autos, que refere-se à maneira ou meio pelo qual nós estaremos com o Senhor. É deste modo, não tem outro jeito, não tem outra maneira. A única maneira de nós estarmos com o Senhor é dessa forma. E que forma que é? Ou ressuscitando com Cristo, ou sendo trasladado depois da transformação. Essa é a única forma de estarmos com o Senhor. Então, portanto, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão aqui, foi citada por nós, né, aqui, e que aparece no texto, ele está considerando isso, que ele só estará com o Senhor por ocasião da sua vinda. Inclusive, isso é citado no próprio texto de Filipenses 3:20, ele fala que isso vai acontecer por ocasião da ressurreição. O outro texto, pastor Eleito, que é o texto aqui de 2 Coríntios 5:8, onde aparece essa expressão, né? Estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Então, mais uma vez, você precisa considerar a teologia que o apóstolo Paulo ensina, a maneira como ele ensina sobre essa questão, e considerar que uma pessoa morre e vai direto para a glória, que a pessoa morre e imediatamente está com o Senhor, é desconsiderar tudo aquilo que o apóstolo Paulo ensina sobre esse tema, né? E também desconsiderar o contexto. Lembrar, aí agora já tratando do texto lá de 2 Coríntios, o contexto dessa palavra trata ali um contexto que está falando sobre a ressurreição, né? É um texto que está tratando diretamente da ressurreição. O capítulo 4, o versículo 14, fala dessa esperança na ressurreição, e o capítulo 5 começa falando sobre, e aí você que está acompanhando pode até olhar aí na sua Bíblia, a partir do versículo 1, ele vai dizer exatamente isso, ele vai tratar de um estado, vai tratar de uma diferença entre o corpo atual que a gente tem e o corpo da ressurreição, né? Então ele trata exatamente sobre essa questão, né, dessa diferença entre o corpo que nós temos aqui, em que nós sofremos, em que nós padecemos, e também o corpo da ressurreição. E por isso ele diz que enquanto nós não ressuscitarmos, de certa forma, ainda estamos longe do Senhor. Mas quando nós formos ressuscitados, essa é a ideia do texto, nós vamos ter um outro corpo, estaremos com o Senhor. Por isso, essa ideia que ele fala aqui, está ausente do corpo, né? Até a palavra grega que aparece lá, fala do corpo físico, do corpo que sofre, né? Está ausente desse corpo, é como se ele dissesse assim, eu queria ser livre dessa situação limitada que nós estamos vivendo aqui, para estar com o corpo da ressurreição, né, diante do Senhor, estando com o Senhor, habitar com o Senhor, já com esse corpo diferente, né? Então essa é a ideia do texto aqui. Nenhum dos textos tem essa ideia de que a gente morre e vai direto para a glória. Vai para o estado intermediário. E ele fala que ele expressa nos textos o desejo de estar com o Senhor. Sim. E aí a gente pergunta, quando que um crente está com o Senhor? Né? E isso refere-se, claro, à vinda do Senhor Jesus, e isso só é possível, segundo o texto lá de Tessalonicenses, ou ressuscitando, ou sendo transformado e trasladado para a presença dele. Legal. Então, fica uma dica que a gente sempre tem dado nesse programa aqui, já demos em outras ocasiões, né? Todo texto examina
o contexto dele. Examinando o contexto, a gente percebe que não dá para defender essa doutrina de que morreu e estará com o Senhor. Não à luz desses dois textos que foram mencionados, né? Outra regra hermenêutica também é nunca tentar interpretar o todo a partir da parte, né? Sempre você está examinando um texto específico, veja o que o todo da Escritura fala, agora especialmente nas cartas de Paulo, o que o próprio Paulo fala sobre essa doutrina em outros trechos, se você está com alguma dúvida em relação a alguma afirmação específica dele. Mas agora eu queria falar do outro lado. A visão tradicional também diz que os que morreram sem Jesus, os ímpios, eles vão para o inferno, para serem atormentados. E eles também usam alguns versículos para tentar provar essa ideia de que morreu, a pessoa vai para o inferno para ser atormentada. E os dois textos que são bastante usados para defender essa ideia são os textos de Lucas 16, 19 ao 31, que é a famosa parábola do rico e Lázaro, e também o texto de 2 Pedro 2, dos versículos 4 até o 10. Eu queria que o pastor Willy falasse para a gente a respeito desses dois textos. Eles podem ser usados para provar essa tese? O ímpio morreu, ele vai para o inferno ser castigado? Então, é Lucas 16, a partir do 19. Só para a gente lembrar a história, rapidamente, é aquele momento em que o Senhor Jesus conta uma parábola, dizendo que existia um homem rico, e que esse homem sempre teve às suas portas um mendigo chamado Lázaro. E que os dois morreram. O rico nunca deu atenção para a necessidade do mendigo, viveu a vida desprezando a necessidade dele. E então os dois morrem, o rico vai para um lugar de tormento. E o Lázaro vai então para o seio de Abraão, ou seja, para esse lugar celestial. E lá de onde esse rico estava, ele pedia para que Lázaro molhasse a ponta do dedo, né, e pudesse dar um pouco de água, talvez saciar um pouco ali da sua sede. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar a respeito desse texto é uma parábola. Né? Então, a parábola, ela não tem uma lição teológica dentro dela mesma, mas sim ela está apontando para algum lugar, ela está apontando para um objetivo. Eu achei interessante que há um tempo atrás eu conversava com um engenheiro, e ele falou que estava lendo o Evangelho pela primeira vez, e ele falou que ele viu a parábola. Ele falou, eu estou estudando parábola. A parábola é um tipo de objeto que você coloca uma lâmpada dentro e ela aponta para onde você quer. Então, a função da parábola é de direcionar e iluminar alguma coisa, dentro do princípio da engenharia. Então, quando a gente olha para uma parábola, a gente não está preso à parábola, né? Como a gente não olha para o farol, a gente olha para onde ele está apontando, para onde ele está iluminando. Então, Jesus aqui está usando, na verdade, o texto, é uma história, mas ele está apontando para um princípio, ele está querendo mostrar alguma coisa. A parábola não é um caminho teológico que a gente usa. E essa parábola, ela não serviria, na verdade, nem para os imortalistas, porque esse homem que está no estado de tormento, ele tem sede. Já é estranho com a questão da alma e a sede, né? Ele tem uma necessidade de água. Então, não seria coerente para a realidade, nem com essa doutrina da imortalidade, onde a alma, então, teria sede, uma necessidade que é física, na verdade. Então, é impossível levar o texto literalmente, ao pé da letra. Uma outra questão também, que é estranha no texto, é essa ligação que existe entre céu e inferno. Então, quem está no inferno se comunica com quem está no céu, segundo a parábola. É impossível entender como literal. E uma outra questão também que é interessante, é que em nenhum momento o texto fala que esse mendigo era um homem de acordo com a vontade de Deus. Ele só era um mendigo, ele só era pobre. Então, se a gente entender a parábola literalmente, a gente vai acabar entendendo que ser pobre é ser salvo, e ser rico é ser condenado. Não seria coerente tentar interpretar o texto de uma maneira literal. Então, a gente percebe que é uma parábola onde Jesus está apontando para um princípio. Ele está apontando para algum lugar. E quando a gente lê aqui o texto, até a outra parábola que Jesus contou, ele estava repreendendo muito os judeus com o materialismo que eles tinham. A relação que eles tinham com o dinheiro, com a relação que eles tinham com a necessidade do outro, né? E a avareza deles. Esse é o foco que Jesus está querendo dar aqui. E você também citou outro texto, que é 2 Pedro, né? 2 Pedro, exatamente. Eu vou ler aqui. 2 Pedro. Acho que é especialmente o versículo 9, né, que traz essa ideia. 2 de Pedro 2, principalmente o 9. Aqui o apóstolo Pedro, ele realmente fala a respeito do juízo de Deus. Quando a gente pega lá desde o versículo 4, ele está alertando aqui sobre uma vida fora dos propósitos e princípios de Deus,
E ele está alertando, fala, olha, Deus puniu os anjos, Deus puniu a geração de Noé, Deus puniu a Sodoma e Gomorra. Então, não achem que se a gente viver uma vida de qualquer maneira fora dos propósitos de Deus, que nós também nos receberemos o juízo de Deus. Aí o texto aqui que liga com essa ideia de um tormento, né, depois da morte, é o versículo 9. Ó, versículo 9 aqui, que ele dá essa ideia de que os que morrem sem salvação vão para um lugar de tormento. Ó. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, a ideia aqui seria, né? Então Deus mantém em castigo aqueles que não são salvos, eles já estão sendo punidos, já estão recebendo o juízo. Agora, se a gente ler esse mesmo texto em outra tradução, peguei duas aqui para a gente refletir. A edição pastoral, que não é tão conhecida, mas é assim, ó, o Senhor reserva os ímpios para o castigo no dia do julgamento. Muda tudo, né? Ele não dá uma ideia de que os ímpios estão sendo atormentados nesse momento, mas que Deus reservou para eles um momento de juízo. Então, eles receberão o juízo. A ARC, que é mais conhecida, ela diz assim, ó, Deus reserva os ímpios para o julgamento, para a punição. Então, nenhum desses textos, quando a gente lê em outras versões, dão a entender que quando a pessoa morre, ela está em um lugar de tormento, sofrendo, mas sim que elas estão em pausa, tanto os justos quanto os injustos, aguardam a ressurreição para receber, então, aí a recompensa ou o juízo dos erros que cometeram. Então, é importante a gente perceber que essa parábola aqui é bem usada, né, no contexto da imortalidade, para justificar essa ideia de que morrendo vai para o céu e os que não estão salvos vão para um lugar de tormento. Ela é impossível de ser entendida de uma maneira literal quando a gente olha para a estrutura do texto. Muito interessante. Talvez aqui, de acordo com essa sua explicação, especialmente desse texto 2 Pedro, a gente já tem uma outra dica importante também para interpretar um texto, né, que é fazer uma comparação entre versões bíblicas. Você lê um texto numa versão bíblica que aparentemente traz uma ideia de que os ímpios estão sendo mantidos em castigo para o dia de juízo. E aí só foi ler outras versões da ideia que eles estão reservados, né? Não estão sofrendo agora, né, para o dia do julgamento lá na frente. Então, só comparar versões, às vezes, já te ajuda a entender um versículo. Né? A gente fala na hermenêutica que a gente precisa ter pelo menos 3, 4 bíblias de versões diferentes para poder interpretar o texto, né? Então, ter várias... Quantas vezes um crente vem com um texto com uma dificuldade, você lê numa versão mais fácil e já traz a luz, né, da interpretação. Então, compará-lo é essencial. E sobre o primeiro texto que você interpretou, uma parábola, né? Então, já é uma outra questão, uma outra regra hermenêutica, você conhecer as regras para interpretar cada gênero literário. Entender os gêneros literários. Você acredita que tem gente que entende essa história literalmente? Tem alguns comentaristas que falam que isso aconteceu mesmo. Foi uma visão do outro plano. Seria uma explicação assim. Né? Então, foi literal ou é uma parábola? Né? Aí tentar compreender isso. Né? Obviamente é uma parábola. E é uma parábola, inclusive, exagerada. É uma parábola assim, absurda. E Jesus, quando conta essa parábola, pelo contexto, ele gostaria de chocar quem estava ouvindo. É como se ele dissesse assim, imagina se a gente estivesse agora em Marte. Mais ou menos assim, seria a lógica dessa parábola. É como se ele pedisse para eles imaginarem uma cena absurda para que eles pudessem tirar uma lição. E foi isso que Jesus propôs nessa parábola lá. Entender essa parábola literalmente ou como um fato histórico é um absurdo. Né? E parábola é tirar a lição, né, daquilo, qual é a verdade central e nada além disso. É isso aí. Estamos aqui estudando alguns textos aparentemente difíceis de serem interpretados. Vamos para mais um texto então. Eu queria que o pastor Alan falasse para a gente sobre Apocalipse 6:9. Esse texto ele menciona almas debaixo do altar. Muita gente usa esse texto de Apocalipse 6:9, que é o capítulo que está falando lá dos selos, né? Para falar que esse quinto selo ele seria uma referência ao estado intermediário consciente, né? Que hoje
né? As almas dos salvos estão lá clamando diante de Deus, né? Então usam esse texto para defender um estado intermediário consciente. Dá para usar esse texto para fazer essa defesa? Esse texto ele é difícil assim a leitura dele quando você tem já um conceito pré-formado, você lê e vai ver isso. Esse é um dos problemas também na interpretação, né? A gente fala da exegese, que é você tentar extrair do texto a verdade do texto, e o contrário de exegese é você levar para o texto os seus conceitos, as suas ideias, e tentar fazer o texto dizer isso, né? Então, aqueles textos que a gente leu no início, por exemplo, Filipenses, lá, o texto de Coríntios, né? Se você já tem uma noção do que é alma para você, né? Você já tem uma ideia do que isso significa, você já vai para o texto já predisposto a ver o que o texto não está dizendo, né? Então é um cuidado que a gente precisa ter, né? Então, nesse texto aqui, eu acho complicado também o versículo 10. Olha o que está escrito aqui, diz assim: e quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Estou lendo Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E o versículo 10 diz assim: e eles clamavam em alta voz, dizendo: ó Senhor, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Então é interessante aqui. Eles não só estão lá, segundo essa ideia aqui, como eles falam, né? Então, para quem é imortalista, parece um prato cheio, né? Mas assim, vamos lá. Uma consideração que a gente precisa fazer é que nós estamos lidando com um texto de Apocalipse. Então, é uma literatura diferente, não dá para você interpretar esse texto aqui literalmente. Se você quiser, pode. Então, vamos lá. Se você quiser interpretar esse texto literalmente, você teria que considerar que o céu é uma cor, que Jesus é um cordeiro, que a forma de Jesus no céu é um cordeiro, que lá no céu tem um cavalo branco, tem um cavalo vermelho, tem fogo, tem essas situações descritas todas aqui nesse texto. Aí você não pode, claro que não dá para considerar o céu dessa forma, isso é uma figura de linguagem, é uma linguagem figurada própria do Apocalipse, né? Então, primeira coisa, você não pode considerar isso literalmente, né? Então eu fico aqui até com um autor bem conhecido, que é o Led, né? Led, ele diz o seguinte, que não tem nada a ver, esse texto não tem nada a ver com a situação não tem nada a ver com o estado intermediário dos mortos e sua situação naquele momento. É só uma maneira vívida de mostrar que eles foram martirizados pelo nome de Deus. Então, isso aqui é só uma figura própria do Apocalipse. Agora, para a gente entender isso aqui um pouquinho melhor, a gente precisa lembrar e tentar compreender essa figura. O que é o altar aqui? O altar aqui não é o trono de Deus, aqui é um altar, esse é um altar de sacrifício. Essa ideia de altar de sacrifício. Isso é uma consideração, que o que está sendo colocado ali é considerado como um sacrifício. Isso é um ponto. Um outro ponto do texto é a palavra alma. Nesse contexto de sacrifício, essa ideia aparece lá em Levítico capítulo 17, o versículo 11, que diz que o sangue é a alma do corpo, né? E a outra tradução que diz assim, que o sangue é a vida do corpo, que a gente chega à conclusão que, nesse contexto lá de Levítico, a alma tem um significado de vida, né? E está ligado ao sangue, né? Então, a gente poderia entender que esse texto de Apocalipse está se fazendo uma menção ao sangue dos mártires, da morte daqueles que sofrerão por Cristo, que serão martirizados por Cristo, né? Sobretudo na grande tribulação. Esses, segundo a palavra, eles estão diante do altar de Deus.
Por que é no pé do altar? Porque era no pé do altar, no Antigo Testamento, que era lançado o sangue dos animais que eram sacrificados. E aqui a ideia de que os mártires, os cristãos que morreram por causa do Evangelho, eles são para Deus como um sacrifício. Então essa é a ideia, né? E aí é importante aqui, o que esse texto está dizendo. Esse é o quinto selo, ele está fazendo uma referência ao sofrimento dos cristãos, né, que chegariam o martírio, e essa é uma palavra, sobretudo, de consolo, de conforto para eles. A ideia é que eles não vão ser esquecidos. Até a palavra aqui, pastor Leilton, que aparece, que eles clamam por justiça, né? Essa ideia de que eles clamam. Então a gente fica pensando assim, mas será que eles ficam falando lá, né? Logo nós falamos que não é literal, mas essa ideia de que diante de Deus, a memória dos crentes que sofreram jamais será esquecida. Essa é a ideia. Tem um texto paralelo que faz a gente lembrar, que está lá em Hebreus, que diz que, falando de Abel, que Abel morreu, mas que o sangue dele clama até hoje por vingança, né? O sangue de Abel, diz lá, ainda morto ainda fala, né? Não, isso não é literalmente, mas é a ideia de que a justiça de Deus vê a história de Abel e num tempo certo ele vai trazer juízo sobre essa situação. Da mesma forma, aqui em Apocalipse, essa ideia desse sangue clamando, que é a ideia aqui de alma, no sentido de sangue e vida, eles estão clamando, essa ideia de que diante de Deus, a memória dos santos jamais serão esquecidas. Então, por que é uma palavra de esperança? Porque a mensagem aqui é que eles poderiam suportar com paciência, com perseverança, as lutas que eles estavam enfrentando, dizendo, olha, todo sofrimento que vocês tiverem nesse mundo, jamais vai ser esquecido por Deus. No tempo certo, Ele vai trazer juízo sobre esse mundo que mata os cristãos, que martirizam aqueles que vivem o Evangelho, né? Um dia eles vão ser julgados e vocês não precisam ficar desesperados. Um dia a recompensa de vocês acontecerá e o castigo dos ímpios vai acontecer. O castigo deles vai ser realizado por Deus. Então, essa é a ideia, que não é uma ideia de... Até seria absurdo você pensar isso literalmente, porque... assim, até para os imortalistas, porque eles falam que quem vai para o céu vai para o paraíso. Se você entender isso aqui literalmente, seria assim um amontoado de almas, de espírito desencarnado debaixo de um altar pressado, chorando, sofrendo, agoniados. Sim. Não é um estado de alívio. Logo, não é essa ideia, isso não é literal. Essa ideia de que a memória deles está diante do Senhor, pedindo vingança, e logo isso acontecerá. Legal, muito bom. Eu acho que num programa anterior nosso sobre escatologia, quando a gente falou dos 7 selos, a gente até comentou também, né, que os selos seria uma outra maneira de anunciar aqueles sinais do princípio das dores, né? E lá nós temos a perseguição, o martírio dos cristãos, que está muito ligado aí com essa questão também. Mas muito, muito legal a interpretação. Observe que basta a gente levar a sério o contexto dos textos da Palavra de Deus, que a gente chega a interpretações que estão alinhadas, né, com aquilo que a Escritura Sagrada fala de maneira geral a respeito de algumas doutrinas, especialmente essa que a gente está conversando, que é a mortalidade da alma. Um outro texto que também é usado às vezes para falar que uma pessoa, quando ela morre, ela já vai para a eternidade, para desfrutar das delícias celestiais, é o famoso texto do ladrão da cruz, né? Quando aquele ladrão que se arrependeu e que pediu para o Senhor Jesus se lembrar dele, e Jesus disse para aquele ladrão que ele estaria com ele no paraíso. Ele diz lá, hoje você estará comigo no paraíso. Será que esse não é um texto que diz de maneira clara que morreu vai para a eternidade? A tradução que chega para a gente dá essa sensação muito forte, né, de que Jesus faz uma promessa para aquele homem de que naquele mesmo dia eles estariam juntos, ou na eternidade ou no paraíso.
Algumas coisas a gente precisa levar em conta diante desse texto, desse diálogo que Jesus teve com esse ladrão. Primeiro que o texto grego, quando você tem ele no original, explicam lá os estudiosos, que ele era um texto sem pontuação. Então, logo quando ele é traduzido para a nossa língua, ele é pontuado, ele precisa de pontuação agora. E quando ele é pontuado, logo os que o traduzem vão traduzir de acordo com a sua confissão de fé. Os irmãos que traduziram a Bíblia nos abençoaram demais com o que fizeram, mas é óbvio que cada um acaba tendo a sua confissão de fé, a sua compreensão, e o ponto aqui acaba muito favorecendo a linhagem mortalista, porque quando você tem essa ideia aqui da resposta do Senhor, que está no versículo 43, ele diz assim, então respondeu Jesus, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no céu. Mas se a gente mudasse aqui a pontuação e dissesse assim, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no céu. Mudaria tudo, né? A promessa não fica para o dia, mas a promessa não fica para o dia, a promessa fica para o fato de que Jesus promete, de fato, àquele homem que eles estariam juntos na eternidade. Inclusive, nessa questão da linguagem também grega, quando esse homem faz esse pedido para Jesus, ele fala no versículo 42, ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, pedido do ladrão para Jesus. Essa expressão, quando entrares no teu reino, no grego também poderia ser traduzida por vieres no teu reino. Então, se a gente também fizesse essa troca de palavras, lembra-te de mim quando o Senhor vier no seu reino. Lembra-te de mim quando o Senhor vier. E isso diz muito mais. Se a gente interpretasse essa palavra aqui nesse sentido, ficaria muito mais afinado com todo o contexto bíblico que a gente estudou até aqui. Que, na verdade, a expectativa desse homem é, quando o Senhor vier no seu reino, com a tua glória, com os teus anjos, lembra-te de mim, que eu esteja entre esses que são salvos, que foram redimidos pelo teu sangue, que também esperam essa salvação eterna. Cabe a gente pensar também que o próprio Senhor não entrou na glória exatamente naquele momento. Quando a gente pega Jesus tendo um encontro com as discípulas e discípulos, depois da ressurreição, ele fala, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, ele mesmo não tinha ido. Então não faz sentido essa ideia de que Jesus já iria imediatamente, essa promessa de Jesus, de que eles estariam imediatamente no céu depois da morte, sendo que o próprio Senhor não esteve. Então a ideia aqui é essa esperança de que quando o Senhor vier com o seu reino, que é a esperança que nós temos, que o apóstolo Paulo ensinou para a gente, da ressurreição dos justos, que eu esteja entre os que estarão contigo na ressurreição dos justos para a eternidade. Legal, muito bom. Um outro texto, que é uma questão de uma vírgula, como que uma vírgula muda todo o sentido de um texto, Então, basta colocar a vírgula no lugar certo, você já desfaz essa ideia de que morreu, vai direto para a eternidade, Esse texto seria diferente de tudo que é ensinado no Evangelho, Ele não se encaixa, Sim. Se você interpretá-lo dessa forma. Acho que é interessante a questão que o pastor Willy colocou, é que o próprio Jesus não foi para a glória. Se a gente for olhar em alguns outros textos, diz que ele foi para o inferno, Não é? Na verdade, no sentido de sepultura, Então, ele foi para a sepultura, não foi para o paraíso. Sim. Essa é a ideia. Então, não faz muito sentido interpretar assim. Um outro texto, pastor Alain, aproveitando aí a sua fala, um outro texto que é usado também para defender essa ideia da imortalidade da alma e que as almas dos salvos estão diante de Deus, é o texto da transfiguração, Então, esse é um outro texto que, se está correta essa interpretação de alguns, também estaria em desacordo com a Escritura. Por exemplo, o pessoal argumenta da seguinte maneira, Elias nós temos, é claro na Escritura Sagrada, que ele não experimentou a morte, ele foi arrebatado. Mas na transfiguração nós temos Moisés aparecendo, é Moisés e Elias que aparecem para o Senhor Jesus. Então, como que Moisés aparece se Moisés morreu? Então, o argumento essa não é uma clara evidência, então, de que a pessoa morreu, Moisés morreu, o corpo morreu, mas o espírito dele está lá com o Senhor, que o fato de Moisés aparecer para Cristo não é uma prova cabal da doutrina da imortalidade da alma? Esse texto ele é bastante curioso, assim,
ele é enigmático, na verdade, que é a questão da transfiguração. E a gente tem pelo menos duas possibilidades aqui para a gente interpretar o texto. Uma das possibilidades é partindo dessa ideia de que Moisés ressuscitou. Essa é uma possibilidade, que naquele momento Moisés já tinha sido ressuscitado, e a base para se fazer isso, para se fazer essa afirmação, é um texto de Judas, o versículo 9, que fala lá sobre, sugere essa ideia de que Moisés tinha sido ressuscitado por Jesus. E aí, se ele ressuscitou, fica tranquilo a gente entender esse texto, né? A ideia aqui de que naquela cena era uma situação enigmática. Esse Moisés vem representando aqueles que por ocasião da volta de Cristo vão ser ressuscitados, né? Vão ser ressuscitados. Então essa é uma possibilidade. Mas outra possibilidade que a gente não pode ignorar, aí a gente não precisaria nem entrar no mérito da ressurreição ou não, seria a gente considerar o texto lá de Mateus 17, o versículo 9, que fala, usa a expressão visão, né? Que quando Jesus disse, olha, não conte essa visão a ninguém. Então, aquilo que aconteceu, segundo esse versículo, foi uma visão, não foi algo literal, né? Foi uma visão. E a palavra visão, né? Essa é a ideia aqui, a palavra que aparece lá é o rama, né? O rama, que é a ideia de uma visão divinamente concedida durante um êxtase ou durante um sono, um sonho. Então, essa seria a ideia. Jesus chamou aquele acontecimento de uma visão. E se é uma visão, logo a gente entende que Moisés não apareceu literalmente. Mas, a despeito dessas duas questões, o importante é o significado desse ato. Esse ato, esse momento, essa experiência que os discípulos tiveram com Jesus, tem um significado. Essa é uma visão, um ato que aponta para a volta de Jesus, para a vinda de Cristo, e ali Elias representa aqueles que vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus e serão transformados, assim como Moisés representa aqueles que estão mortos, mas que serão ressuscitados por ocasião da vida de Cristo. Então, é muito mais o significado dessa situação, né? Então, eu considerei aqui duas possibilidades. Em ambas, não há necessidade alguma de que a gente diga que esse texto está ensinando a imortalidade da alma. Legal. Duas possibilidades que refutam a ideia de que Moisés estaria agora no estado intermediário consciente, né, de acordo com a doutrina imortalista, né? Porque nas duas essa possibilidade não está prevista, né? Porque se ele ressuscitou, se Moisés ressuscitou, então não é como se defende, né? Como se não é o estado intermediário nos moldes que é apresentado. Mas a ideia de que é uma visão parece fazer muito sentido mesmo, né? Pela própria fala do Senhor Jesus, né? De que a ninguém conteis essa visão. Se é visão, então é visão, né? Visão não precisa... Visão é visão, não necessariamente é um fato que tenha acontecido de maneira literal. Bom, pastor Willy, vamos aqui a um texto do Antigo Testamento agora. Nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, né? Nós temos aqui alguns textos, mas eu queria que, pelo menos esse texto aqui do Antigo Testamento, que é 1 Samuel capítulo 28, que é o texto que fala que Saul consultou uma pitonisa, né? Saul consultou uma espécie de feiticeira, né? Uma espécie de médium, para tentar conversar com Samuel, que naquela ocasião já estava morto, né? Então ele vai até a médium para tentar se comunicar com Samuel. E o texto lá fala que Samuel veio conversar com Saul. É isso mesmo? Como que a gente explica esse texto, 1 Samuel 28? É uma sessão espírita aí, parece. Primeiro é admitir que, de fato, quando a gente lê o texto direto, a narrativa ela é difícil, né? Ela dá uma sensação muito grande de que houve ali, de fato, um momento onde o espírito de Samuel voltou para poder trazer uma orientação a Saul.
Mas a gente tem que levar em conta algumas coisas, para entender que ali jamais dá para perceber Samuel naquele momento voltando para poder orientar Saul. Primeiro, porque essa questão da consulta aos mortos, a gente já viu na Bíblia por vezes que era algo repugnante aos olhos de Deus. Então não era algo aceitável. A gente viu lá em Deuteronômio 18:10 que Deus considerava algo abominável a mediunidade, né? Essa questão de tentar invocar. Levando em conta que a questão não é invocar o espírito dos mortos, a questão é que isso é impossível. Porque se fosse bom, Deus é bom. Então Deus não proibiria a gente de fazer algo que é bom, né? Que seria uma orientação. A verdade é que nessas sessões não é o espírito do morto que é invocado, e sim espíritos malignos, né? Que são invocados aqui e acabam sendo aqui uma orientação. Outra coisa também é a gente perceber que Saul viveu um período da sua vida em que Deus não estava lhe respondendo. Saul estava muito mal espiritualmente, havia se afastado de Deus, começou a agir pela sua própria força. Quando a gente olha aqui no versículo 6, fala que Saul ele tentou buscar a palavra de Deus, né, numa forma imediata, a orientação de Deus por meio dos profetas de Deus, mas que de maneira alguma Deus falou com ele. Então, se Deus era um momento onde ele tinha talvez que se quebrantar diante de Deus para que Deus voltasse a falar com ele, se Deus não estava falando com ele naquele estado que ele estava, não faz sentido a gente entender que Deus falaria por meio de uma médium. Se os profetas não foram usados, por que uma médium seria usada? Isso não faz o menor sentido. E uma questão aqui que é bem importante a gente levar em conta, é que nesse cenário aqui, quem vê Samuel é a médium, né? Não é o próprio Saul. Ela fala que vê um ser subindo, né? Um ancião. Eu estava vendo um erudito estudioso do hebraico, e ele fala que, ela diz aqui, eu vejo um Elohim na língua hebraica. E Elohim era uma expressão usada ou para Deus ou para um falso Deus. Então ela vê um ser surgindo aqui, que é um ser com aspecto talvez divino, um aspecto, mas na verdade um falso Deus, né, que surge aqui. Então ela não vê o espírito de Samuel, ela vê. A gente tem que levar em conta que se ela buscava, na verdade, lidava com espíritos malignos, porque não é possível que ela tivesse acesso ao espírito de mortos, ela não tinha capacidade de discernir que aquele de fato era Samuel. Na verdade, ela percebe algum tipo de manifestação espiritual. Saul deduz que porque ela dá alguns traços, né? Eu vejo aqui um senhor com a aparência assim, com essa tal de roupa, Saul na hora fala, é Samuel. É certeza que é Samuel que está se manifestando. Mas há aqui a dedução de duas pessoas completamente desorientadas, dizendo que ali poderia ser Samuel, mas é impossível que a gente entenda que isso realmente expressava Samuel voltando para se comunicar com Saul. E a gente também tem que levar em conta que, em 1 Crônicas 10, 13 e 14, o texto fala que no fim da sua vida, Saul foi severamente punido por Deus pelos seus erros e principalmente por ter consultado essa médium. Deus lembrou, ou seja, Deus não aprovou esse momento que aconteceu aqui. Saul foi punido por Deus. Então é estranho a gente imaginar um servo de Deus na dimensão de Samuel, que foi considerado um dos maiores intercessores. É um momento da história em que Deus vai punir a nação. E ele fala, nem que Moisés e Samuel intercedessem, eu ia mudar de ideia agora. Porque esses caras, por vezes, mudaram de fato a ação de Deus por meio das suas intercessões. Então, o homem que foi tão profundamente usado por Deus se manifestar numa sessão mediúnica e ainda mais nesse ambiente tão estranho, né? Se manifestar para um ímpio através de uma feiticeira. Não faz muito sentido mesmo. O ambiente não faz sentido aqui para que a gente entenda que essa foi de fato uma volta de Samuel para orientar Saul, que estava completamente perdido. Aliás, a médium fica com medo de atender Saul, porque quem proibiu e colocou para fora de Israel os médiuns foi o próprio Saul. Então a gente percebe aqui que Saul está completamente desorientado e fazendo algo completamente fora da vontade de Deus. Então esse momento aqui, de maneira alguma, é um ambiente da manifestação de um servo de Deus, ainda mais por meio da médium. Na verdade, eu acho muito importante a gente perceber aqui que esse espírito, seja qual for, que falou por meio dessa mulher, ele traz de fato algumas orientações, ele traz traços que faz com que Saul identifique Samuel, ou seja, esse tipo de espírito, e ele descreve fatos que vão acontecer. Se a gente estuda o texto com cuidado, a gente percebe que não foi preciso o que ele narrou, quando a gente pega os detalhes ali. A maneira que Saul morreu, a maneira que os filhos também de Saul, nem todos morreram como foi predito.
Mas é interessante que existem coisas que ela fala aqui que, de fato, há uma conexão com a realidade que ele está vendo. Então, assim, para ter atento que esses espíritos que são consultados têm uma capacidade, uma sensibilidade de ler o contexto, de falar algo que faz sentido para aquele que está consultando. É isso aí. Você que nos assiste, esse é mais um texto polêmico que, com a graça de Deus, a gente pôde refletir sobre ele, perceber que, quando analisado, levando em conta o contexto, com um pouco mais de atenção, não se pode defender o que se pretende, para provar a doutrina da imortalidade da alma. Bom, nós analisamos vários textos aqui no nosso programa de hoje. Esperamos em Cristo que esses textos tenham te ajudado, essas análises tenham te ajudado a entender ainda mais a doutrina da mortalidade da alma. E eu penso que, diante das análises que nós fizemos, dos textos da Palavra de Deus, os nossos ouvintes, eles podem tentar encontrar alguns caminhos para interpretar os textos bíblicos. Então, você viu aqui tanto o pastor Alain quanto o pastor Willy, recorrendo ao contexto dos textos bíblicos, recorrendo a versões diferentes da Bíblia Sagrada para poder interpretar os textos bíblicos. Então, é importante que você consiga pensar essas dicas, esses caminhos para interpretar o texto, porque nós não vamos conseguir aqui interpretar todos os textos. É bem possível que existam outros textos para serem interpretados, outros textos para essa nossa conversa. Talvez você tenha outros textos aí que não deu para a gente conversar aqui, mas acho que vale essa dica dos caminhos para interpretar os textos da Palavra de Deus. Nós estamos caminhando para o final e eu queria pedir, então, nessa parte final do nosso estudo de hoje, que o pastor Willy desse uma palavra final para os nossos ouvintes e que o pastor Alain fizesse uma oração para todos aqueles que nos acompanharam até aqui. Bom, sendo esse o último programa que a gente fala, a respeito da imortalidade da alma, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente percebe aqui é que a esperança cristã, ela não está nessa ideia de morrer e ir habitar em alma com Deus, mas que a nossa esperança está na ressurreição. A nossa fé está nessa expectativa de que muito em breve Jesus, o Senhor, há de se levantar para nos buscar e vai trazer de novo a vida aqueles que descansaram nele, e nós habitaremos de maneira integral com ele. Ele nos dará um novo corpo, uma nova natureza, não mais afetada pelo pecado. Por exemplo, quando a gente olha o apóstolo Paulo nessa agonia, esse desejo de estar logo com o Senhor, provavelmente expressando essa luta que ele tinha, com essa natureza corrompida, com esse corpo afetado pelo pecado, que todo cristão verdadeiro enfrenta na sua caminhada. Portanto, a nossa esperança está nessa certeza de que muito em breve Jesus, o Senhor, vai se manifestar e nos trará de maneira integral de novo a existência e a vida. E uma outra questão que é bem importante a gente perceber, com tudo isso que a gente estudou, é que o tempo que Deus dá para a gente é hoje. Esse é o momento que Deus dá para a gente alinhar a nossa vida aos propósitos de Deus. Não há reencarnação, não há purgatório, não há um segundo lugar que você possa ter uma nova oportunidade de alinhar a sua vida com os propósitos de Deus. O tempo que Deus deu para a gente é hoje, é esse. Portanto, que todos nós, tocados por essa realidade da Palavra de Deus, de que Deus tem dado um tempo chamado hoje para nós alinharmos a nossa vida, que a gente se coloque debaixo da cruz de Cristo, e com o coração cheio de esperança e expectativa. A gente espere o retorno do Senhor, que nos trará de novo agora a vida e a existência eterna, e num corpo incorruptível, de maneira integral, para a eternidade. Vamos orar ao Senhor, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos por mais esse encontro que nós tivemos aqui, encontro com a Tua Palavra. E a Tua Palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós aprendemos um pouco aqui sobre as verdades da Palavra de Deus, que nos desperta, que nos dá esperança, que não nos permite sermos enganados por doutrinas e por conceitos que não condizem com a Tua vontade, Senhor. Te agradeço por nós
reafirmarmos aqui, de acordo com a Tua palavra, que a nossa grande esperança é a Tua vinda, que a nossa grande esperança é a ressurreição, que nós possamos estar vigilantes e encontrar com o Senhor, prontos para o receber. Nós Te louvamos por esse tempo que nós passamos aqui de um rico aprendizado. Que o Senhor coloque no coração de cada pessoa essa disposição para aprender mais da Tua palavra e viver a Tua palavra. Eu oro dessa forma, agradecido, e oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor Alain. Obrigado, pastor Willy, por essa ajuda que vocês deram, não só nesse programa, mas também num outro programa, nessa mesma série, sobre a mortalidade da alma, né? Que Deus seja louvado pela vida de vocês, Deus seja louvado pela sua vida que nos acompanhou até aqui, até esse momento do nosso programa. Estamos finalizando a série de estudos sobre esse tema, mortalidade da alma. Esperamos em Cristo que você tenha sido enriquecido, instruído diante desse tema tão importante da Escritura Sagrada. Se quiser ler mais sobre esse tema, convido você a consultar o site da Editora Promessa e, se não tem ainda, adquirir o livro A Fé que Professamos ou o livro Doutrinal, onde nós temos estudos também relacionados a esse tema. É isso, que Deus o abençoe, tenha um bom restante de semana, no nome de Cristo, e até o próximo programa Texto e Contexto.